Olá, meu nome é Rodolfo, eu sou bibliotecário da UFRJ. Atualmente estou cedido na Fiocruz para o aperfeiçoamento profissional na área de preservação de acervos patrimoniais. Eu vou começar minha fala fazendo uma autodescrição da minha imagem. Eu sou homem moreno, com traços indígenas, cabelos e olhos pretos e estou vestindo uma blusa azul. O título do meu trabalho se chama Breve Proposições para o Remanejamento de Periódicos Científicos Impressos, motivado pela pesquisa do estado da arte do tema. Ele é um recorte, do meu projeto de pesquisa, que foi apresentado como dissertação no final do ano passado, no Programa de Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia no MAST, aqui no Rio de Janeiro. Então, a intenção do nosso trabalho esteve sempre voltada em buscar uma solução para a definição de critérios, para auxiliar as equipes gestoras na seleção desses materiais, periódicos científicos impressos, principalmente no momento do desbastamento, com um olhar para o remanejamento desses itens, entre compartimentos ou entre seções dos nossos acervos, seja para eles serem inseridos em coleções específicas, seja até mesmo para o descarte. Mas por que os periódicos científicos? Porque a maior parte dos acervos das bibliotecas universitárias, seja setoriais, seja centrais, ela é constituída de periódicos científicos impressos. A título de exemplo, no local onde eu trabalhava, que foi foco, que foi o locus da minha pesquisa, 70% a 80% do acervo era constituído de periódicos científicos impressos. Então, com o avanço dos acervos digitais, esses itens impressos eles são os primeiros a serem considerados numa possível fila de descarte. E geralmente isso é motivado por conta da obsolescência da informação. Simone Weitzel e Ana Rosa dos Santos, elas destacam isso como desafio, não só no sentido do periódico em si, mas como toda a coleção. Então, nós profissionais temos esse desafio de lidar com esse tipo de problema, porque o risco de cair na ingenuidade, na crença da perenidade do mesmo representante digital é muito grande. Então, é notório que essas pressões por desfazimento de materiais ela é muito evidente. Eu creio que muitos colegas já tenham passado por esse tipo de problema, assim como eu já pude presenciar. Mas se a gente não tiver munido de ferramentas administrativas, vamos ser estafadados a ceder essa pressão. Então, enxergar a biblioteca e todo o seu acervo como patrimônio bibliográfico, talvez possa ser uma saída, porque é necessário verificar se na biblioteca existem itens que foram constituídos em formadores dessas coleções. Nós estamos assim num limiar praticamente centenário de muitas bibliotecas. Por exemplo, na minha instituição já existem bibliotecas que são centenárias, e muitos materiais que fazem parte desses acervos foram materiais fundadores dessas bibliotecas. José Reginaldo Gonçalves ele defende que o patrimônio ele precisa ter aderência com a comunidade ao qual ela está inserida. Daí a nossa indagação, por que nós devemos desfazer desses materiais que muitas vezes foram até constituintes desses acervos e que também auxiliaram na formação de professores e de profissionais que atuam no mesmo local hoje em dia? Então, é uma pergunta que a gente precisa, são reflexões que nós precisamos ter. Quantos professores hoje estão dando aula nas universidades e foram alunos e estudaram nessas bibliotecas e utilizaram esses materiais? Então, a gente precisa lançar um olhar para esse enfoque patrimonial também, para que a gente consiga ter mais subsídios para poder fortalecer a biblioteca com critérios, e esses critérios vão ser ferramentas que vão ajudar e que vão balizar as equipes gestoras na seleção desses materiais por descarte. É claro que nós estamos falando aqui que é impossível se preservar tudo, mas é que a ideia e a nossa proposta com esse trabalho é de que nós possamos mover e ter boas práticas em atitudes nos nossos locais onde nós atuamos, para que nós não possamos ceder a essas pressões administrativas. Então daí surge o nosso problema de pesquisa. E o nosso problema de pesquisa para o meu trabalho que foi apresentado na minha dissertação é possível desenvolver instrumentos administrativos no âmbito do desenvolvimento de coleções que auxiliem na seleção do remanejamento de periódicos impressos, seja do acervo geral para coleções especiais, seja do remanejamento do desbastamento e o remanejamento para o descarte. É possível nós desenvolvermos isso? Então, a partir disso, nós partimos para a investigação. E aí nós definimos dois termos de pesquisa para podermos buscar nas bases disponíveis materiais que pudessem endossar a nossa investigação. E o primeiro termo foi periódico científico impresso e revista científica impressa. Mas, infelizmente, o resultado que nós conseguimos recuperar com o termo escolhido foi exatamente zero. Isso despertou a nossa atenção para uma preocupação que nós estamos desconfiando há muito tempo, um fato que nós estávamos desconfiando há muito tempo, que é a carência de materiais, a carência de textos e estudos que tratam do periódico científico impresso. E foi a partir daí que nós decidimos aprofundar mais e trazer uma nova abordagem no nosso trabalho, no nosso projeto de pesquisa. Então decidimos investigar mais a fundo para aferir os números e fizemos uma busca mais abrangente, a fim de encontrar algum material que pudesse atender a nossa demanda inicial, tal como nós mostramos no slide anterior. Decidimos então investigar esse panorama nas principais bases referenciais de pesquisa da nossa área, a BRAPSE, a FEBAB, que é responsável por abrigar os textos apresentados no SNBU e no CBBD, a BNancib e o Banco Digital de Teses e Dissertações.
Então, diante do tempo que nós tínhamos, né, e a nossa limitação, porque toda a nossa pesquisa ela foi realizada no período, né, que nós estávamos estudando mestrado, e o período que nós estávamos mestrado estava coincidindo com a pandemia de 2020 e 2021, nós tomamos a decisão de manter uma delimitação que, de um certo ponto de vista, foi até modesto, porque procuramos manter uma cronologia de textos entre os anos 2000 e 2020, ou seja, 20 anos, que foram publicados em revistas e em cursos de programas de pós-graduação no nosso território, e no idioma português. Então, como não conseguimos nenhuma ocorrência com os termos escolhidos anteriormente, né, os dois termos escolhidos, então nós procuramos traçar uma nova meta, que foi o quê? Coletar o máximo possível de textos que estavam disponíveis nessas bases. E dada a facilidade que essas bases dispunham de fazer o download de listagens de dados descritivos desses textos, né, e essas listagens estavam associadas aos links que davam acesso a eles, então optamos fazer o recorte cronológico e baixar as listas no formato XLSX, que é compatível com o programa Excel. Aí de posse, né, dessas listagens, nós utilizamos os recursos do próprio Excel de filtragem, de encontrar palavras, para poder eliminar possíveis duplicatas ou títulos que estivessem fora do escopo temático principal. Por último, né, nós juntamos, né, todas as listas numa só, fizemos novamente um trabalho de análise para ver se havia textos duplicados, e aí, né, com o resultado final do montante de textos que nós encontramos, né, já com os termos, com os termos encontrados, né, fizemos uma análise de conteúdo para verificar quais desses textos, né, atendiam os termos de pesquisa iniciais. Então, como estratégia, nós escolhemos termos mais abrangentes, no caso, periódico e revista. E na sequência restringimos mais ainda, né, utilizando o termo periódico científico, periódico impresso, revista científica e revista impressa, né, com o intuito de começar aí os elementos de filtragem. É importante frisar que para cada termo, né, esses termos foram trabalhados em listas de Excel distintas. Então, nós trabalhamos com uma lista Excel só com textos que foram recuperados com o termo periódico e uma outra listagem só com o termo recuperado que foi revista. E a partir daí que nós fizemos o trabalho de filtragem. Então esse slide esboça mais ou menos a ideia que nós tínhamos, né, que é a nossa ideia, o conceito da nossa pesquisa, que foi, na verdade, né, trabalhar com um funil. Então nós recuperamos o máximo possível de textos que contivesse o termo revista, o máximo possível de textos que contivesse periódico, e aí nós íamos, né, fazendo aquele trabalho de formiguinha, encontrando textos, né, que tivesse os termos revista científica, revista impressa, periódico científico, periódico impressa. Então, né, dessa interseção, né, nós retiramos aqui, nós retiramos não, o objetivo era dessa interseção extrair textos que atendessem os termos de pesquisa que nós elegemos lá atrás, né, que foi o Revista Científica Impressa e Periódico Científico Impresso. Esse quadro aqui, ele sintetiza todo o nosso trabalho. Então nós escalonamos o nosso trabalho em fases. A primeira fase foi a busca integralizada utilizando as ferramentas de pesquisa na Brapse e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, onde nós fizemos recorte cronológico, né, utilizamos a ferramenta de busca avançada, né, e utilizamos os termos periódicos e revistas. No repositório da FEBAB e da BNaCIB, não foi contabilizado nessa primeira fase porque nós fizemos o download de todos os artigos que estavam disponíveis nessa base. Na época, a BNaCIB não estava tão avançada como está hoje, né, não estava tão completo como estava hoje. Era um site que estava disponível dentro do repositório da UF, que era o site Questões e Rede. Então, aquele ambiente não era muito propício para a gente poder fazer recortes e também procurar por temas, né? Então, da forma que nós podíamos fazer, nós fizemos o download de todos os arquivos, mantendo ali, claro, o recorte de tempo, né, de 2000 a 2020, e a partir disso, né, nós listamos, né, os dados descritivos, né, da mesma forma e de forma similar como estava listado os sites os textos que foram baixados nas planilhas do site da Brapse e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Então, a fase 2, né, ela foi, na verdade, a identificação, né, ela foi a eliminação de textos que estavam duplicados em cada uma das listagens. Lembrando que nós estamos trabalhando com duas listas, uma listagem que foi para termos periódicos e a outra listagem para termos revistas. Né? E aí, né, a partir da eliminação, né, desse texto duplicado, ou textos que tinham variantes pré-fixais ou pós-fixais, né, ou termos com um outro sentido, né, por exemplo, palavras que periódico ou periódica no sentido de regular de tempo, né, que continham resumos, ou então expressão em inglês, periodical. Entendeu? Então nós eliminamos esses títulos para depois seguir para a fase 3, né, que foi a eliminação de textos duplicados. Porque na fase 3, o que nós fizemos? Nós juntamos as planilhas. Então, é natural que, né, nessa junção, né, por mais que seja junto a planilha que estava escrito revista com a planilha periódica. Então, quando nós juntamos, mais que nós tivéssemos eliminados duplicados na fase anterior, novas recorrências duplicadas apareceram por decorrência dessa junção. E a partir, né, dessa junção, já no ambiente Excel, né, nós procuramos os termos periódico científico, periódico impresso, revista científica, revista impressa, e aí passamos para a próxima fase do refino, que foi encontrar termos e textos que contivessem relevância, né, através da análise de conteúdo, que tivessem relevância com o termo de pesquisa inicial, que era periódico científico impresso e revista científica impressa. Então, qual é o panorama dessa situação? Qual foi o panorama que nós encontramos com essa situação? Esse quadro é o resumo desse panorama. E
essa coluna aqui em vermelho representa a representatividade percentual do termo periódico científico impresso que nós recuperamos, né, para fazer a análise de conteúdo. Então, ao final, né, na fase 4, nós só conseguimos recuperar 3 textos, né, que satisfizeram, né, a escolha dos termos iniciais. E o resultado quantitativo é esse, né? Em números é esse. Então, no total de próximo de 40 mil itens, né, disponíveis nas 4 bases, né, 5.700, em torno de 5.700, né, tratam sobre periódicos, de periódicos de uma maneira geral. Isso representa, né, em percentual, quase 14,5%. O que a gente considera assim, levando em consideração o que nós falamos anteriormente, né, de que o periódico científico impresso constitui a maior parte das coleções das bibliotecas universitárias hoje, é um número com pouca expressividade. Mas mais grave ainda, né, é essa representação de 0,8% que são de periódicos científicos impressos. Então, ou seja, dos 290 resultados que nós pegamos para fazer a análise de conteúdo, em que recuperamos as expressões periódico científico e periódico científico impresso, revista científica e revista científica e revista impressa, então esse número é 0,8% de representatividade do total dos 5 mil, né, que falam sobre periódico. Então a representatividade realmente é muito baixa, não chega a 1%. E o que nos chama a atenção é que quando nós montamos esse gráfico, né, nós vimos a tendência, né, de queda, né, para a representatividade do tema. Então, conforme o tempo for passando, a tendência, nesse cálculo de tendência, é que a representatividade seja cada vez menor. Então, uma das razões para o remanejamento é o fato de o item apresentar maior valor por sua realidade ou importância para a instituição. Esse é a chave. É o valor que o periódico científico impresso tem para a instituição, para a biblioteca. Logo, tudo vai gerar em torno do desenvolvimento de coleções de bibliotecas, porque ela é uma ferramenta primordial na defesa das ações, né, que possam ser prejudiciais para a perda do patrimônio. Então, se não há políticas para cuidar das coleções, né, zelar pelo patrimônio vai ser uma missão muito árdua. Então, a gente precisa ter em mente que a política de desenvolvimento de coleções é a ferramenta principal. Então, como é que ela está hoje na sua biblioteca? Existe uma comissão? Se não existe, nós precisamos já pensar em montar uma. Às vezes nós queremos montar uma comissão perfeita, né, que contenha 2 professores do curso principal que a biblioteca atende, né, com os alunos, né, com representante ali da biblioteca, né? Mas, na verdade, né, para nós criarmos algo, nós temos que criar do zero. E a melhor forma de criar do zero é criar uma comissão interna dentro da própria biblioteca, né, em que possa haver ao menos 3 bibliotecários, um bibliotecário de referência, ou um bibliotecário que atue no setor de compra, né, que esteja mais enganjado ali, né, na compra do material, ou um outro bibliotecário, né, que tenha uma certa proximidade com os professores, porque né, esse bibliotecário ele pode, né, nos departamentos e demandados e coletar as demandas desses departamentos e trazer para a biblioteca. Então, uma comissão com 3 pessoas já é o suficiente para se pensar política de desenvolvimento de coleções. E a partir disso, né, que o trabalho passa a ser iniciado. Então, essa comissão ela vai atuar justamente na construção e no desenvolvimento, né, desse documento, né, que vai estar estabelecida ali essas diretrizes. Então, a nossa recomendação aqui é justamente para ajudar as equipes gestoras na construção desse documento, né, que vai estar elencado esses critérios. Então, quando chegar no processo de avaliação, né, na avaliação dos títulos de periódico, ela deve ser constituída de uma política de critérios próprios, né? Isso já está implícito dentro do estudo de desenvolvimento de coleções para bibliotecas universitárias feito pela professora Simone Weidson, que foi atualizado, se não me engano, em 2013. Né? E essa avaliação ela deve preceder o desbastamento, o processo de desbastamento. Ou seja, a avaliação ela deve ocorrer antes de você pensar no desbastamento. E deve considerar os seguintes aspectos: a temática que atende os cursos de graduação e de pós-graduação, a qualidade do conteúdo técnico do periódico, indicadores de conceito, completeza de coleção, a demanda de uso, periódicos que foram publicados por unidades ou por editoras da própria universidade, né? Periódicos que contenham artigos publicados pelos professores do centro ou da biblioteca ao centro que ela está vinculado, entendeu? E é importante a importância e a relevância histórica para a área especializada no qual a biblioteca atende. E os métodos, né, que nós destacamos no nosso trabalho, que nós queremos trazer aqui, é o Conspectus, que possibilita avaliar a capilaridade e o alcance dessas coleções, o ranqueamento por indicador, né, que foi desenvolvido pela Maria Alice, numa época em que as bibliotecas tiveram que criar instrumentos avaliativos para escolher a assinatura de títulos de periódicos que deveriam ser mantidas. É muito interessante, né, que ela cria 3 campos ali de análise, né, que é a esfera institucional, a esfera nacional e a esfera internacional. A metodologia de Rosa Atkinson, né, que foi proposta por Mariane Fragas no
sentido de escolher títulos de periódicos que seriam preservados, né, para preservação. E se a gente for analisar, né, quando a gente faz o remanejamento, né, de determinado título ou de determinado item para uma coleção especial, isso pode ser considerado como uma ação de preservação do patrimônio. E é a partir daí, né, a partir da avaliação, né, que a gente passa para a seleção. E é importante destacar que essa seleção ela é específica e ela é inerente dentro do processo de desbastamento. A gente não pode confundir com o processo de seleção que já estará estabelecido na política de desenvolvimento de coleção. Esse tipo de seleção é um processo que está vinculado estritamente ao processo de desbastamento. E é nesse momento que a análise em torno do material, né, do item, ela ganha mais enfoque. Então não é possível selecionar itens ou títulos para o desbaste que antes de terem sido avaliados. Então os aspectos materiais eles passam a dividir o espaço com informacional. Então as nossas recomendações é para que sejam analisados os carimbos de registro, se há dedicatórias, marcas de propriedade, documentos de aquisição, porque esses registros eles contam a história daquela coleção e como ela foi parar na biblioteca, é natural que alguns títulos de periódicos, alguns fascículos tenham sido doados por professores daquele centro, né? A existência de duplicatas, exemplares esgotados, títulos desenvolvidos pelas universidades, títulos que contenham artigos publicados pelo professor ou pelo funcionário da unidade, né, e os próprios critérios de raridade de periódicos. A gente precisa dar uma olhadinha, porque já existem, né, o Rafael Greenhalgh, lá de Brasília, ele publicou, foi, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, né, alguns conceitos de critérios de raridade específicos para periódicos científicos. Então é importante dar uma olhada. A UFRJ já tem também alguns critérios que determinam, né, aquilo que é periódico raro. Claro que é necessário, né, ter esse olhar, como nós falamos lá do José Reginaldo Gonçalves, né, da questão da patrimonialidade, né, porque é raro para a instituição, vai ser raro para a nossa, mas dentro do conceito de raridade, né, é universal, né, deve ser lançado um olhar para a seleção desses itens. E para encerrar minha apresentação, né, eu trago aqui 4 pontos importantes que foi abordado dentro dessa minha fala. Né? Primeiro, a relevância dos periódicos científicos impressos, né? A política de desenvolvimento de coleções como instrumento para a preservação dos acervos de ciência e tecnologia, e a representatividade, né, do tema dentro da nossa área, sendo necessário a gente produzir mais, pensar mais a respeito desse tema, né? E também deixar aberto, entendeu, os métodos e outros métodos que possam ajudar as equipes gestoras na análise e na seleção de materiais, principalmente, né, para o remanejamento, seja ele para o remanejamento, seja ele somente para a alocação, né, para a área de desbaste, né? Aquele momento que eles retiram o material, o item do acervo geral e deixam ele guardadinho lá na sala de desbaste ou numa estante dentro de alguma sala específica administrativa da biblioteca para ser posteriormente analisado. Então, assim, todos os métodos eles podem ser bem-vindos, eles devem fazer parte e e nós devemos buscar esse tipo de ferramenta para a construção e elaboração dessas diretrizes que vai nos ajudar na elaboração desses critérios. Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas para a construção desse trabalho. E eu deixo aqui o meu obrigado. Eu agradeço à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao Ministério da Saúde e toda a comissão organizadora do SNBU. Fica aqui os meus contatos, se tiver alguma dúvida, né, e agradeço a todos por assistirem até aqui. Né, eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para o nosso crescimento e eu aguardo o feedback de cada um de vocês. Quem puder pode mandar um e-mail e deixo aqui também os sites, né, da Biblioteca Central do CCMN, onde eu fui funcionário por 10 anos, e o setor de obras raras onde eu atuo hoje. Muito obrigado a todos.